Curta, então. Você falou que o frio não existe, né? Não. Prove. O calor existe? O calor existe. Então tá. O céu existe? O Deus existe? Sim? A luz existe? Também. Então, isso são fatos, Sim. certo? Sim, senhor. Se Deus existe, se a luz existe, e se o calor existe, Deus criou. Quando você retira isso, sobra o quê? Ou nada. A ausência do calor, Sim. a ausência do Deus Isso. e a ausência da luz. Ou nada. Então, o nada, Existe. nada não existe. Porque o nada é o nada. Ah tá, o nada é o nada. Então tá bom. Então nada não existe. Quando você retira algo, fica nada. Se o nada não existe, logicamente, a ausência do calor gera o frio, que não existe, porque é nada. O frio é Algo. nada? O frio Não, o frio é o frio. Não. O calor é o calor. A Calor é ausência do calor. calor é o frio, que é nada. Não, senhor. Então explique. Vira a câmera e explique. A ausência do calor se chama frio. Frio, que não existe. Que existe. A ausência de Deus se chama inferno. Que existe ou não existe? O inferno existe. Se você está falando que o inferno existe, isso contradiz tudo aquilo que você já vem falado para todos nós desde 2006. Prove. Eu não filmei nunca as tuas conversas com o Rafael. Você colocava o Rafael numa cadeira, você na outra e falava que o frio não existe, que o inferno não existe e que o escuro não existe. Se vocês lerem em Paulo 12:6, Pedagogia do Amor. Eu vou anotar Paulo 12:6 pra mim amanhã ali. No caso hoje, 27, adicionar nova entrada, lembrete. Paulo 12:6. Pedagogia do Love. Amanhã. Abraço. Hoje. É. Ah. Today. Today. Not tomorrow. Today. Do tomorrow. É. É que na verdade o Natan, ele não sabe a diferença entre o que existe e o nada. O nada existe? Se é nada, existe, né? A bateria está ficando baixa. Ok. O nada existe? Sim? E a ausência? É um nada? Depende da ausência do quê? A ausência de Deus. A ausência do tudo. A ausência de tudo é nada. Ah, então nós temos a ausência de um tudo. Deus Não, nada. Deus é tudo? Não, Deus é bem mais. Deus é bem mais que tudo. Aham. Então a ausência de bem mais que tudo seria a ausência, tipo, nada mais que nada. Exatamente. Então a ausência de uma luz seria O escuro. o escuro existe? Sim, é a ausência da luz. Não, não existe. Não, não existe. O escuro não existe. Claro O que que existe. existe é a luz. Porra, A luz existe, né? existe. Quando a gente tem ausência de luz, É o escuro. forma-se o escuro. Então o escuro existe também. Não, não existe. Por quê? Porque o que existe é a porra da luz. E por que não pode ser o contrário? Existe Por que a porra do escuro Exatamente. e a por que porra que- do escuro A gera... ausência do escuro, por que não pode ser a luz?
Por que não? Mas dentro do escuro não é a luz? A ausência do escuro... Não. A ausência da luz é o escuro. E a ausência do escuro, o que é? Nada. Não, não é bem nada. É porque, pense bem, Natan, Pense bem, como que você Ausência- gera a ausência do nada? a ausência de Deus. É o inferno. A ausência de Deus não é nada. A ausência de Deus? Deus não fica ausente. Pá, Deus é onipresente. onisciente, oniconsciente. Então, tipo, não existe um inferno. Se Deus é onipresente, não tem um lugar Está em todos os lugares. que não tenha Deus. Sim. Se a ausência de Deus gera um inferno, teria que algum lugar Você- Deus não existir. Você está se contradizendo, né? Não. A todo momento, né? Porque você falou da ausência de Deus. Eu tenho gravado isso, eu tenho gravado que o Natan falou várias vezes sobre a ausência de Deus. Sim. Mas eu não tinha falado que Deus é onipresente. Porque, na verdade, a ausência de Deus é uma coisa terrível de você falar para um católico, né? Sim, mas eu não tinha falado que Deus é onipresente. Eu posso ter feito uma pressuposição. Mas a ausência de Deus é foda, né? Deus vazou, né? Tipo assim, não tem, não tá. Continua sendo uma pressuposição. Nunca escrevi um artigo que tem pressuposições e fatos? Eu não falei. Estamos falando sobre fé, né? Não sobre artigos e pressuposições. Eu falei que a ausência de Deus é um fato? Na verdade, o tempo inteiro ele encara isso como fato. Agora que parou de falar como fato, porque está perdendo, na verdade. Porque na verdade é assim, sabe? Eu falo, tudo bem, eu falo, mas eu sei que é mentira e eu sei que eu posso combater a minha verdade, tá? Eu falei que a ausência de Deus é um fato? Essa é a pergunta que eu fiz. Não perguntei combater a mentira, combater a verdade, combater a justiça. O Natan sabe que ele tá perdendo e tá agora querendo se fazer de santinho e tudo, sabe? Mas ele sabe que tá perdendo. Então vamos lá, vamos continuar essa conversa sobre a ausência de Deus que você falou. Eu falei da ausência de Deus. Porém, eu confirmei que a ausência de Deus é um fato, sendo que agora eu confirmei. Deus é onipresente. Deus é onipresente, então ele está em todos os lugares, menos no inferno. Não, ele está no inferno também. Se Deus estiver no inferno, Deus é onipresente. Não tem que estar no inferno. Deus está no inferno. Não, eu não falei que Deus está no inferno. Ele é onipresente, Deus é onipresente. então ele está no inferno. Não. Isso é uma pressuposição feita pelo Ramon. Vocês estão vendo? Que eu falei, Deus é uma onipresença. Sim, Ele falou que Deus está no inferno. Então, se é onipresente e o inferno, entre aspas, existir, então Deus está no inferno, por ser onipresente. isso. Quem falou isso Deus foi o está no Ramon. inferno. Quem falou isso foi pelo amor ele. de Deus. Pelo amor de Deus. Volta, ó. Deu um back. Pode ver. Ramon Não. falou que Deus está no inferno. Antes de Não, eu falar. senhor, quem falou aqui, sabe? Não, que Deus é onipresente foi Natan de Albuquerque. Deus é onipresente. Então ele está no inferno. Não, o inferno não existe. Ah, o inferno não existe. Isso é bom lembrar também, né? O inferno não existe, né, Natan? É, o inferno... Existe a ausência do céu. Se não existe o céu, não existe o inferno. Fale mais sobre Lúcifer. Lúcifer é um anjo. O anjo caiu aonde? Que é lá em Madagascar. Não, mentira, não caiu em Madagascar. Madagascar sabe dos bichinhos lá que... Caiu aonde? Lúcifer caiu na terra. E se refugiou aonde? Lá em Meca. Não sei, mas tem uma pedra lá da espada em Meca. Isso, Então isso. caiu ali perto ali. Então vamos falando sobre o refúgio de Lúcifer, Caiu perto de Meca. que não existe, segundo você, né? Lúcifer não existe? Não, segundo você não. Caiu e se refugiou, não existe. Madagascar existe e Meca existe. Alguém prova que Madagascar não existe? Prova que Madagascar não existe. Eu estou pensando sobre Madagascar. Volte pra mim. A arte de desviar o assunto, né? Ele aprendeu comigo, tá bom, mas foi muito fraco. Prove que Meca não existe. Porque eu dei duas artes do desvio do assunto.
Exatamente, isso aí demonstra desespero. Desespero aprendido com o mestre aqui, ó. Vamos lá. Fale mais sobre o inferno que não existe, onde Lúcifer caiu e se refugiou. Fale mais sobre o inferno que Lúcifer caiu e se refugiou. E que não existe. Ficou muito bem declarado para falar mais, muito bem detalhado. Fale mais sobre o inferno, o qual Lúcifer caiu e se refugiou. Não precisa falar mais. Lúcifer caiu e se refugiou. É que você falou que não existe. Sem Deus. Deus está no inferno, parece. Segundo o Natan. Sem Deus. Deus não está em todos os lugares, porque não está no inferno. Contradição do Ramon. Porque eu acabei de falar que Deus é onipresente. E ele falou que Deus não está no inferno. Eu falei que Deus está no inferno. Deus está no inferno, não no céu. Deus é onipresente. Está em todos os lugares. No céu e no inferno. Deus está no céu e no inferno. Deus é onipresente. Então acabamos de comprovar. Deus está no inferno. Quando Deus que ele foi para lá? É onipresente. Quando que ele foi para lá? Isso, me conta sobre a ida de Deus para o inferno. Desde que escreveram que Deus é onipresente, está em todos os lugares. Se o inferno existe, logicamente Deus está no inferno. Se o inferno não existe, logicamente Deus não está no inferno, porque o inferno não existe, Deus é onipresente, está em todos os lugares. Então, cientificamente provado que Deus está no inferno. Cientificamente provado que Deus está em todos os lugares. No inferno também. Se o inferno existe, Deus estará no inferno. Se o inferno não existe, Deus não estará no inferno. Muito bem. Então Deus está no inferno. Essa é uma coisa, nossa, pra mim é uma surpresa, né? Eu achava que Deus não estaria no inferno. Pois olha, você sendo maçom, vivendo essa vida mafiosa, tendo seus esportes com sua mãe, que acredita que você deve, tudo mais, sendo mais velho que eu, 7 anos mais velho que eu, logicamente vai morrer, mas antes que eu. Talvez não. Então, você, logicamente, capacidade de ir para o inferno, poderá me avisar à noite, puxando meu pé, quem sabe, avisa se Deus está ou não está no inferno. Eu acho que isso é até um blasfêmio se dizer que Deus está no inferno. Um blasfêmio? Sim, uma blasfêmio. Porra, Deus está no inferno. Claro, obviamente Deus não está no inferno. A Bíblia é uma blasfêmia? Não, a Bíblia é uma blasfêmia. Então, a Bíblia, a qual diz que Deus é onipresente, mente. Que Deus está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares. A Bíblia mente. Deus está em todos os lugares. Então eu te pergunto, o inferno existe ou não existe? O inferno existe. Se o inferno existe e Deus está em todos os lugares, não tem nada uma coisa a ver com a outra. se Deus não existir, não está no inferno. Se houver uma ausência de Deus, igual existe uma ausência de luz, Quem diz que o inferno é um lugar? Talvez seja uma presença de espírito. mas uma ausência de espírito. Não, uma presença de espírito. Uma presença de espírito ausente. Uma presença de espírito. Uma presença de espírito mal. Sim. Mas uma presença de espírito pode ser um lugar? Não, pois é espírito. E se eu definir lugar como algo que habita um espírito? Não, mas lugar não é isso. Não. Algo lugar é algo que ocupa um espaço. Espírito não ocupa espaço. Espírito não ocupa espaço. Então se Deus Que é espírito? não quer espírito, é espírito. Né? Deus é espírito e seus adoradores deverão adorá-lo em espírito e verdade. Também não irei lembrar a passagem bíblica, desculpe. Não. Paulo 12:6. Com certeza não. Pedagogia do amor. Pedagogia do ódio. Exatamente. Amanhã, 9 horas da manhã, vai despertar no quarto, terei que ler. Isso. Então, chegamos num fato. Não. Chegamos num fato juntos. Não bem tão juntos, né? Não, muito juntos. Porque até agora quem deu as bolas fora fui eu, para vocês formular suas supostas teses corretas. Não existe acerto se não houver erro.
O inferno é um espírito. Não. Mas é um estado do espírito. Tá. O inferno é um estado de espírito. Sim. Ausente de Deus. O inferno é um estado do espírito. Ausente de Deus. É uma questão. Sim. Deus, onipresente, não está no inferno, está de espírito. Não. Explique-nos Porque isso, ele não Ramon. está. Estar é em lugares. O estado do espírito não é estar, é ser. O estado de espírito não é estar, é ser. Você pode estar em algum lugar, mas não ser algo. Eu posso estar no inferno, mas não ser do inferno. Não. Se você Então- está no inferno, você é do inferno. Ramon, você acabou de falar que o estado de espírito é estar, não ser.